Olá, graça e paz. Essa é a 69ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Continuamos no livro do profeta Jeremias, um livro bastante extenso, agora nessa semana avançando do capítulo 21 ao 28. Nesse trecho temos a profecia da destruição de Jerusalém, uma profecia que é sob consulta do rei, o rei Zedequias, né? Pede uma profecia ao profeta e Jeremias, então, da parte de Deus, fala a respeito da destruição que virá. No capítulo 22 há uma profecia contra os reis de Judá, Salum, Jeoaquim e Jeconias, né? Então, é uma série de profetas aí, todos descendentes de Davi, e por isso mesmo, logo em seguida, no capítulo 23, vem uma profecia contra os maus reis, né, que são chamados de pastores, não são pastores no sentido religioso, mas pastores no sentido que eles conduzem o povo de Deus. Então, são maus pastores, maus reis, né? Mas, ao mesmo tempo, no mesmo capítulo 23, vem o anúncio de um renovo de Davi. O que é um renovo de Davi? É que a raiz de Davi, né, ou seja, a sua descendência, está apodrecida, está estragada por causa do pecado, a rebeldia dos reis, que são descendentes dele, como esses três mesmos que foram citados no capítulo anterior. Mas agora Deus profetiza, né, dá a profecia a Jeremias, de que virá um rei que será da descendência de Davi e que vai colocar as coisas no seu lugar novamente, né? Para nós cristãos, sabemos que se refere a Jesus, o filho de Davi. Ainda no capítulo 23, há uma profecia contra os falsos profetas, né, que mais à frente vai ganhar uma ilustração muito concreta na disputa entre Jeremias e Ananias. Mas isso é lá no capítulo 28. Capítulo 24 tem uma visão de 2 cestos de figos, né? Então, esses cestos, um tem figos bons e outro tem figos horríveis, e Deus então diz que assim como aqueles figos podem ser separados em cestos diferentes, ele também sabe quem do seu povo é fiel e quem não é. Ele vai separar essas coisas no seu devido tempo. No capítulo 25 há uma profecia sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, Jeremias foi o profeta que deu na lata, ali na bucha, quantos anos o povo ficaria no exílio na Babilônia, 70 anos. E também ele fala da vingança de Deus contra as nações. Então, Deus está de olho em Judá, mas as outras nações também, né? O delas está guardado, como dizem os antigos. No capítulo 23, Jeremias é ameaçado de morte. Nós já vimos nas outras semanas, né, que é muito comum, dentro do livro do profeta Jeremias, um trecho biográfico. E aqui, novamente, vemos isso acontecendo, ele sendo ameaçado de morte. E no mesmo capítulo 26 fala de um outro profeta chamado Urias, que nós não sabemos muito sobre ele, que é morto nessa mesma época por falar da parte de Deus. As pessoas não querem ouvir o que Deus tem a dizer pelos seus profetas, eles preferem correr atrás dos falsos profetas. Por isso a profecia lá do capítulo 23. No capítulo 27, as nações são entregues à Babilônia. Deus fala através do profeta que ele é que está entregando todas as nações nas mãos da Babilônia. Nós sabemos lá que Abacuque, né, fica confuso, né, com essa decisão de Deus de usar um povo que é muito ímpio, um povo que é idólatra, né, um povo que é mau, injusto. Mas é isso que Deus está fazendo, né? Ele usa a expressão canzis. Se você usa a Almeida atualizada, Deus manda o profeta fazer canzis. E canzis são jugos, né? Então aquele equipamento que se prende ao boi, né? Prende ali nas costas do boi, no pescoço do boi, para que o boi possa puxar o carro, né? Então a imagem é bem clara, né? Ou seja, Deus está permitindo que todas as nações virem bois da Babilônia, né? Sob o comando da Babilônia, sob o jugo da Babilônia. No capítulo 28 também, a disputa com o falso profeta Ananias, né? Então, tinha lá a profecia dos falsos profetas, um profeta verdadeiro já foi morto, outro foi ameaçado de morte, e agora um falso profeta entra numa disputa com Jeremias, né? E o falso profeta na época de Jeremias falava coisas bonitas, né? Falava coisas bacanas. Olha, não vai acontecer exílio, vai dar tudo certo. Aí depois, né, era levado para o exílio, mas o falso profeta não se emendava, né? Olha, vai ser rapidinho, Deus já vai trazer a gente de volta. E o profeta verdadeiro dizia, não, vocês vão ser exilados, vocês vão ser derrotados, invadidos, exilados,
e vocês vão ficar lá 70 anos. Não adianta espernear, fiquem lá, fiquem em paz, façam negócios, façam suas casas, deem seus filhos em casamento, porque olha, vocês vão ficar lá um bom tempo. E claro, ninguém gostava de ouvir isso, né? E Ananias, então, é o falso profeta exemplar aqui. E no capítulo 29, a carta do profeta Jeremias aos cativos. Então, ainda há uma... Né, vou falar disso daqui a pouco, né, a cronologia, mas o exílio foi feito aos poucos. Então, já havia gente lá na Babilônia, exilados lá, mas ainda há pessoas em Judá, né? Então, Jeremias está daqui, ele escreve para o pessoal lá, dizendo, fiquem aí, Deus está no controle, né? Não se desesperem, vai haver restauração para vocês, se vocês se arrepender. Bom, meus destaques para essa semana, em primeiro lugar, né, principalmente a tabela, né? Vamos retomar a nossa tabela cronológica de profetas e reis, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Temos toda essa parte que já passamos, né? Do Reino Unido, depois o Reino Dividido, vai seguindo. Samaria, que é a capital do Reino do Norte, já foi destruída há muito tempo e o Reino do Sul continua durante mais alguns anos, até que chega aqui embaixo, na época de Jeremias, que é onde as coisas começam a acontecer. Então a gente vê ali, Jeremias profetizou nesse período. No próprio texto que nós lemos ali, fala de Jeoacás, que é chamado de Salum no texto, Salum, mas o nome dele oficial, digamos assim, mais conhecido é Jeoacás, está aqui. Jeoaquim também está aqui. E Jeconias. Todos eles são sucessores de Josias, o último rei bom, o último rei fiel de Judá. E você vê também, como eu já tinha falado sobre isso antes, né? Jeremias, as profecias de Jeremias não estão na ordem cronológica. Então, no capítulo inicial aí dessa semana, capítulo 21, fala de Zedequias. E depois, no capítulo 22, é que vai falar desses reis. Mas, na verdade, Zedequias é o último, né? Então, primeiro, Jeoacás, chamado de Salum, Joaquim e Jeconias. Depois é que vai vir Zedequias, né? E a coisa toda acontece, ou é descrita, lá no segundo livro dos reis. É lá que a gente faz a comparação com Jeremias para entender a ordem das coisas, porque Jeremias está fora da ordem cronológica, né? Se você voltar lá para 2 Reis, capítulo 23, 24 e 25, são os últimos anos do reino de Judá. Jeremias está lá profetizando nas ruas e o livro dos reis se concentra no que está acontecendo no palácio, né? Mas por lá a gente fica sabendo, então, que no tempo de Jeoacás, Judá foi derrotada e se tornou o estado vassalo do Egito. O que é um estado vassalo? Um outro estado mais forte domina e exige impostos, né, tributos. Ele recolhe esses tributos, mas deixa você tocar a sua vida. Então você tem o seu próprio rei, suas próprias regras, suas próprias leis. O importante é você mandar o imposto. Você mandou o imposto, está tudo certo. E geralmente o outro estado dá proteção também militar, né? Então, no caso, eles ficaram um estado vassalo do Egito e o faraó, na época o faraó Neco, ou pelo menos é o título dele, né? O faraó depõe o rei Jeoacás e coloca em seu lugar o seu irmão Jeoaquim. É por isso que primeiro vem Jeoacás e depois Joaquim. Quem fez essa sucessão foi faraó, estava ali intervindo na sucessão de Judá, né? E cobrou impostos, né? Cobrou os tributos, está lá em 1 de Reis 23. No reinado de Joaquim, isso já em 605, por isso que está aqui descrito o começo do exílio, né? No ano 605 a.C., Judá torna-se estado vassalo da Babilônia, quer dizer, eles tinham já o compromisso com o Egito, que fica lá no sul, né? na África, mas aí vem a Babilônia, invade e exige tributos, né? Ou seja, vocês vão ser nossos, porque a gente é mais forte do que o Egito. Então, lá em 2 Reis 24, a gente vê isso, até que o rei Jeoaquim se rebela contra a Babilônia. Aí a Babilônia, não tem dúvidas, vem aqui, invade Jerusalém e diz, não, vocês são nossos vassalos sim, né? Não queiram se rebelar. E aí, então, Jeoaquim é levado para
deposto, né, por essa rebeldia, e seu filho Joaquim reina em seu lugar. E na época dele, a Babilônia retorna, invade de novo e começa esse exílio. Primeiramente, os nobres e os guerreiros vão para a Babilônia, o próprio rei Joaquim também vai cativo para a Babilônia, e o Nabucodonosor coloca o tio do rei, chamado Zedequias, no trono. Então, ele é o rei que vem depois desses anteriores, né? E por fim, Zedequias também se rebela e a Babilônia vem, sitia toda a Jerusalém, invade, exila mais pessoas, leva o rei cativo, não sem antes furar os 2 olhos dele, que era uma forma de humilhação que eles tinham, né, para mostrar quem é que manda. Destroem tudo, né, destrói o templo, destrói o palácio do rei, destrói os muros, isso em 586, ou seja, 20 anos depois do primeiro exílio, né? E deixa lá como governador Gedalias. Gedalias que não pertencia à linhagem real, né? Mas ele fica no comando lá em 2 Reis 25, 22, porque justamente por causa disso, né? Quer dizer, Nabucodonosor fala assim, não dá para deixar alguém de linhagem real, porque ele vai se achar, vai querer se rebelar, a gente vai ter que perder tempo e não vai invadindo e derrubando tudo, né? Então bota um cara que não tem toda essa ambição aí como governador só para fazer a manutenção, a administração do problema. Então, aqui o finalzinho, né? O finalzinho dos dias de Judá, de Jerusalém capital. Fim triste, um fim muito triste, e provocado inteiramente pela rebeldia do povo, né? O povo rebelde teve o castigo de Deus. Deus foi avisando, reis foram avisados, profetas foram enviados, o povo foi avisado, mas a falta de arrependimento fez com que Deus tivesse que agir dessa maneira tão drástica, né? Então Jeremias profetizou em toda essa época que a gente viu, inclusive no finalzinho, vendo o exílio acontecer e tomando parte dele de alguma forma. Bom, é isso. Que nós possamos aprender com os erros dos nossos antepassados espirituais, né? Não sejamos teimosos como a mula ou como os judeus lá de Judá, né? de Jerusalém. Que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor. Quando o profeta do Senhor fala, nós vamos ouvir e vamos obedecer, porque não se brinca com Deus. É isso. Boa leitura, boa semana, até mais.